Olá, benditos! Que bom que você está firme e forte comigo no 25º dia, reconhecendo a vontade de Deus em Deuteronômio. Neste capítulo, nós vamos ver que os governos e os tribunais foram estabelecidos para justificar os justos e condenar os culpados. Paulo escreveu sobre a lei dizendo que ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. E neste capítulo nós vamos ver que Deus considerava que para alguns infratores o açoite era o castigo mais apropriado. Mas Deus sabia também que a possibilidade de haver o castigo excessivo era real. Por isso, o infrator deveria ser açoitado na presença do juiz para garantir que a punição não passaria dos limites. Não eram permitidos mais do que 40 açoites, por isso eram dados apenas 39 golpes, tanto para mostrar misericórdia quanto para cumprir a lei. Um golpe era deixado de lado para evitar que se ultrapassasse o número permitido por um erro de contagem. Paulo listou os açoites que ele recebeu dos judeus quando escreveu sobre as suas credenciais apostólicas. Ele escreveu o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. O versículo 4 traz a lei que ordenava um tratamento humano para um animal de trabalho. Naqueles dias, o grão era separado da casca, fazendo um boi andar sobre ele, geralmente em torno de um círculo. Seria cruel forçar o boi a andar sobre aquela quantidade tão grande de grãos e amordaçá-lo para que ele não pudesse comer. Paulo mencionou essa lei e aplicou esse mesmo princípio ao direito que têm aqueles que estão empenhados em proclamar o reino de Deus, de ser apoiado pelas pessoas a quem ele ministra. Ele também escreveu a Timóteo dizendo: pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Depois nós temos a lei do levirato. Naquela época, era uma grande tragédia um homem morrer sem deixar descendentes e continuar o seu nome e dar herança à sua família. Por isso, se um homem morresse e não deixasse filhos, o seu irmão deveria se casar com a viúva e o filho primogênito nascido dessa união seria considerado filho do irmão falecido, para que o seu nome não fosse esquecido no meio do povo de Israel. Se o irmão do falecido se recusasse a assumir essa responsabilidade, a viúva se aproximaria dele na presença dos líderes da comunidade, tiraria as sandálias dele, cuspiria no seu rosto e diria: é assim que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. Nos versículos 11 e 12, nós temos uma passagem difícil. Várias sugestões já foram dadas na tentativa de achar uma justificativa para uma punição tão severa. Diz assim: se 2 homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela, não tenham piedade. Nós precisamos entender aqui que esta lei foi dada em um contexto histórico e geográfico específico, por homens pertencentes a uma outra cultura completamente diferente da nossa, e isso aconteceu há milhares de anos atrás. A explicação mais coerente que nós podemos dar aqui, de uma forma bem sucinta, é da grande importância que era dada ao órgão sexual masculino como fonte de fertilidade e que trazia o sinal do pacto de Deus com o seu povo, que era a circuncisão, conforme nós estudamos em Gênesis capítulo 17, onde Deus diz: esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Esse tipo de intervenção da mulher na briga do seu marido poderia vir a causar algum dano ao outro homem, como, por exemplo, impedi-lo de participar da Assembleia de Israel, como nós vimos no capítulo 23, logo no primeiro versículo.
Deus já havia deixado claro que se alguém ferisse o seu próximo e o deixasse defeituoso, receberia o mesmo castigo. Essa lei deriva do princípio, nos mesmos termos, declarado em Êxodo capítulo 21, versículos 23 a 25. E a lei era igual, tanto para os homens como para as mulheres. Alguns comentaristas judeus rejeitam a ideia de que isso tenha sido considerado literalmente. Inclusive, mais tarde, a sentença foi mudada, sendo aplicada apenas uma multa pesada, em vez de cortar a mão da mulher, no caso. Depois de condenar o uso de 2 pesos e 2 medidas como sendo desonesto, Deus ordenou que quando Israel estivesse dentro da terra prometida, eles deveriam destruir os amalequitas e apagar a lembrança deles da terra. Nós já estudamos sobre o ataque dos amalequitas aos israelitas em Êxodo 17. Josué liderou os exércitos de Israel enquanto Moisés intercedia por eles no alto de uma colina e Arão e Hur sustentavam os seus braços erguidos aos céus. Josué e o seu exército derrotaram os amalequitas e Deus declarou guerra contra os descendentes de Amaleque em caráter permanente. Como eles não tinham mostrado misericórdia para com o povo de Israel, não receberiam misericórdia do Deus de Israel. E no nosso próximo encontro, nós vamos ver a descrição dos rituais de celebração pela transição pela qual Israel havia passado, de um povo nômade para uma comunidade agrícola fixa em Canaã, conforme o Senhor havia prometido. Eu espero você. Até lá!